Até o momento em que os exploradores europeus chegaram à Austrália em fevereiro de 1606, os povos indígenas já viviam lá há cerca de 50.000 a 65.000 anos. As primeiras pessoas a chegar à Austrália entraram em um mundo selvagem de pássaros coloridos, répteis perigosos, marsupiais gigantes e ambientes dramáticos. Essas pessoas eram os ancestrais dos aborígenes australianos de hoje e, ao longo das gerações, passaram sua cultura e conhecimento para aqueles que vivem na Austrália hoje. O caminho para o mundo moderno, no entanto, foi pavimentado com tentativa, erro e perigo. Os elementos, animais e até mesmo outros humanos representavam uma ameaça para os primeiros australianos e sua sobrevivência nesta terra estava longe de ser fácil. O que aconteceu com os primeiros humanos que chegaram na Austrália? Como era a ilha da Austrália quando eles sentiram pela primeira vez o seu solo sob seus pés? E como eles conseguiram prosperar neste novo mundo? Hoje, estaremos buscando responder todas essas perguntas e mais, enquanto examinamos sítios arqueológicos, restos fósseis e teorias correntes sobre essas pessoas antigas. Junte-se a nós enquanto voltamos no tempo para explorar exatamente o que aconteceu com os primeiros humanos da Austrália, como eles viviam e como deram origem aos aborígenes australianos de hoje. Os australianos indígenas podem ser definidos por dois grandes grupos que contêm suas próprias multidões de culturas, línguas e identidades. Estes são os aborígenes australianos, mencionados anteriormente neste vídeo, e os habitantes do Estreito de Torres, nativos das ilhas que separam a Austrália da Papua Nova Guiné. Os ancestrais dos aborígenes australianos pisaram no continente entre 50 a 65.000 anos atrás e se estabeleceram lá permanentemente, formando comunidades de caçadores-coletores que, eventualmente, se espalhariam por toda a Terra. São os australianos do continente que vamos cobrir predominantemente neste vídeo. As ilhas do Estreito de Torres, contudo, foram 2.500 anos. As pessoas que viviam aqui eram historicamente nômades do mar, distintas dos aborígenes do sul. Eles cultivavam e colhiam principalmente frutas e arbustos e obtinham sua comida dos abundantes recifes de coral e florestas tropicais da ilha. Mas como as pessoas chegaram à Austrália inicialmente, acredita-se que a primeira migração humana para a Austrália tenha ocorrido por meio de uma série de pontes terrestres perdidas que desapareceram do Sudeste Asiático e da Oceania, quando os níveis do mar subiram. Atravessar os arquipélagos e massas terrestres dessas regiões tornou-se mais fácil com a presença de Sundaland e Sahul. O primeiro ligava a Tailândia e o Vietnã modernos com a Malásia, e o último ligava a Papua Nova, Guiné moderna com a Austrália. Embora chegar da Ásia continental à Austrália ainda exigisse conhecimento de construção naval e navegação para atravessar o curto trecho de água entre os dois, era muito mais fácil para os humanos atravessarem no Pleistoceno do que depois que o nível do mar subiu. Os primeiros australianos, então, também são os primeiros habitantes da Pápua, tendo viajado para o sul das florestas nubladas para as vastas extensões da Austrália. As pessoas também podem ter viajado diretamente para a Austrália, pulando de ilha em ilha, via Timor, noroeste da Austrália. O local mais antigo na Austrália, que mostra evidências de humanos, são os abrigos de rocha de Magebebe, nas regiões mais ao norte do país. Aqui, pigmentos de ocre foram encontrados entre as rochas que podem ter sido produzidos por humanos primitivos como uma fonte de cor para sua arte e pintura corporal. Este local, se realmente se provar de origem humana, pode indicar que as pessoas estão na Austrália há pelo menos 60.000 anos. De qualquer forma, por volta de cerca de 47.000 anos atrás,
os humanos se estabeleceram nas regiões sul da Austrália, viajando por outra ponte de terra até a Tasmânia há 39 mil anos. Locais na Austrália Ocidental e Nova Gales do Sul revelaram ferramentas de pedra usadas por humanos primitivos que datam de pelo menos 50 mil anos atrás, o que levou os cientistas a acreditar que os humanos podem ter chegado à Austrália mais cedo e se espalhado mais rápido do que se pensava anteriormente. Após se estabelecerem no continente, os primeiros humanos se espalharam por todos os habitats e regiões da Austrália, mesmo os mais inóspitos. Sabe-se que os ancestrais dos aborígenes australianos, modernos, ocuparam florestas tropicais, bosques, desertos, costas e terras altas em comunidades tribais, até a chegada dos colonizadores europeus no início dos anos 1600. Quando os europeus chegaram, eles adentraram uma terra repleta de abundante cultura humana. Os primeiros colonizadores que deram origem ao povo aborígene agora eram entre 300 mil e 1 milhão de pessoas, viviam em até 600 tribos distintas e falavam cerca de 250 idiomas individuais. Eles estavam aqui desde que as grandes feras do Pleistoceno vagavam pelos desertos e florestas e, apesar das dificuldades do colonialismo, persistiram até os dias atuais. Como era a vida dos povos indígenas da Austrália antes da chegada dos colonizadores europeus, no entanto? A Austrália, na época das primeiras migrações humanas, teria sido uma paisagem dramática de ambientes drasticamente alterados, clima quente e uma abundância de vida animal única. À medida que os humanos se estabeleceram e formaram tribos e comunidades, aprenderam a explorar os recursos naturais disponíveis para eles, e uma ampla gama de culturas e dietas foram observadas entre as culturas indígenas do continente. A coleta e a caça compunham partes consideráveis da vida dos antigos australianos, e tanto homens quanto mulheres participavam na obtenção de alimentos para a tribo. As mulheres coletavam, enquanto os homens principalmente caçavam. Todos os dias, as pessoas iam para o mato com sacos e paus para cavar, procurando qualquer coisa que pudesse ser segura para comer. Frutas, nozes, sementes e vegetais eram colhidos do mato e levados de volta para a tribo para consumo, complementados pela carne da fauna local. Grandes marsupiais, como cangurus, eram caçados por sua carne e eram abatidos com lanças, clavas, pedras de arremesso e uma invenção tipicamente australiana, o bumerangue. Às vezes, a presa era caçada por grandes distâncias, e os australianos indígenas são conhecidos por terem sido excelentes rastreadores. Os caçadores tomavam muito cuidado para se esconder de suas presas com lama e folhagem, e optavam por atacar a uma distância muito próxima, uma vez que terreno suficiente havia sido fechado. Em outras regiões, os antigos australianos se tornaram hábeis pescadores. Enquanto algumas comunidades pescavam tradicionalmente com lanças, redes e cestos, outras optavam por métodos mais criativos. Em alguns casos, folhas de plantas venenosas eram espalhadas na água para intoxicar os peixes, tornando-os mais fáceis de pegar com as mãos. Outro método de captura manual era agitar o sedimento na água, forçando os peixes confusos a subirem à superfície. No entanto, aqueles que usavam lanças e redes podiam capturar em maiores quantidades de presas e, frequentemente, animais maiores. Tartarugas, dugongos e enguias eram caçados como alimento. Algumas comunidades foram um passo além e começaram a criar as enguias, irrigando sistemas de lagoas para produzir um fluxo confiável de carne de peixe. Por volta de 3.500 do núcleo 100, a domesticação de animais chegou à Austrália continental na forma do dingo, uma linhagem de cães domesticados que agora vivem de forma selvagem e feral no continente moderno. Esses cães foram trazidos da Ásia continental e parecem estar relacionados a linhagens ancestrais na China antiga.
sugerem que uma segunda onda de colonizadores da Ásia migrou para a Austrália, trazendo cães domesticados com eles. Esses cães se tornariam os dingos conhecidos na Austrália hoje. Há poucas evidências para sugerir que os dingos acompanhavam os antigos australianos em caçadas, mas sim que eles viviam em harmonia uns com os outros. Os dingos eram comuns perto dos acampamentos indígenas e se tornaram mansos. Nenhum outro animal foi domesticado na Austrália continental, exceto aqueles que os colonizadores europeus trouxeram consigo. Os antigos australianos viviam em um mundo dramático e perigoso, onde a sobrevivência raramente era garantida. Não apenas havia perigos representados pela exposição aos elementos, mas a ilha abrigava uma série de animais únicos que representavam ameaças aos primeiros australianos. Os marsupiais, sendo o principal grupo de mamíferos na Austrália, tiveram tempo suficiente para evoluir para formas bizarras após milhões de anos de isolamento. Cangurus de rosto curto, com olhos voltados para frente, que andavam em vez de saltar, como Procoptodon golia, eram comuns e podem ter sido caçados pelos povos aborígenes ancestrais. Diprotodon, um parente colossal semelhante a um hipopótamo dos wombats modernos, vivia e migrava em grupos, enquanto todo tipo de marsupial estranho, semelhante aos ursos e preguiças de outros continentes, prosperava nas florestas de Zahu. A Austrália era o lar do Thylacoleo carnifex, um predador de emboscada arbóreo especialmente adaptado com dentes semelhantes a tesouras e garras curvas. Este animal pode ter predado os primeiros humanos a entrar em seu território milhares de anos atrás. Em outros lugares, enormes répteis, como o Varanus priscus, um lagarto monitor gigante, atuavam como os predadores de topo da antiga Austrália. Eles viveram ao lado de criaturas como Wunambi, uma enorme cobra, e Quincana, um crocodilo terrestre de proporções gigantescas. Hoje, a Austrália é amplamente considerada um dos lugares mais perigosos do mundo natural. Não vamos esquecer que, além dos animais extintos que acabamos de mencionar, todos os animais modernos e existentes da Austrália ainda prosperavam. Serpentes venenosas, aranhas e escorpiões perambulavam pelos desertos, enquanto espécies incrivelmente perigosas de animais marinhos como peixe-pedra, água-viva caixa, arraias e polvo de anéis azuis ocupavam as costas. Para as abundantes comunidades de pesca, isso teria sido particularmente perigoso. Em outros lugares, crocodilos, casuares e até plantas altamente venenosas teriam representado suas próprias ameaças. Era um mundo belo, porém mortal para ser um pioneiro. Os antigos australianos se envolveram em práticas culturais ricas que diferiam muito de comunidade para comunidade. A arte rupestre era, e ainda é, abundante na sociedade aborígene, e vinha na forma de gravuras, pinturas e impressões de mãos em faces de rochas e no chão. As primeiras instâncias dessas formas de arte remontam a cerca de 30 mil anos atrás, quando as comunidades haviam sido estabelecidas em todo o continente e práticas culturais específicas tiveram tempo para surgir. Embora a maioria dessa arte retrate humanos, animais e o mundo natural, parte dela mostra o desenvolvimento da sociedade na Austrália antiga. Comunidades vizinhas tornaram-se amigas umas das outras e se envolveram na troca de seus recursos únicos. Isso tem sido mostrado ocasionalmente em arte e histórias, que foram transmitidas em tradições orais. Os aborígenes antigos parecem ter negociado com pessoas que viviam na Indonésia e adaptaram seus estilos de pesca e caça. Canoas profundas e pontas de arpão fortes, feitas de metal, foram utilizadas pelos aborígenes desta maneira. Os australianos antigos geralmente viviam em tribos compostas por clãs familiares, dos quais uma média de 25 pessoas ocupava uma comunidade.
Esses cresceriam para tamanhos muito maiores com o tempo e à medida que a população da Austrália continuava a crescer, mas começaram pequenos. As tribos, geralmente, não tinham estrutura governamental ou líder, e os membros da tribo procuravam os anciãos para obter respostas e conselhos, aqueles que conheciam as terras circundantes melhor do que ninguém e que podiam fornecer conselhos confiáveis com base na experiência. Os territórios entre as tribos eram definidos por características naturais ou barreiras, e as pessoas frequentemente se casavam com outras tribos para manter as relações e o comércio fortes. Corroborees, grandes encontros entre grupos de tribos aborígenes, eram eventos importantes para estabelecer relações comerciais e casamentos e prevenir qualquer risco de endogamia em toda a população. As comunidades aborígenes de hoje podem rastrear suas crenças religiosas e espirituais até aos povos antigos da Austrália através da tradição oral. Embora não haja uma única religião que possa ser associada a todas as comunidades aborígenes, existem ligações entre práticas espirituais e crenças em todo o continente. Cerimônias realizadas em torno de fogueiras e na natureza ao longo de gerações permitiram que os australianos ancestrais transmitissem seus mitos e lendas para as futuras gerações, e eles permanecem intactos e vivos como resultado. As tradições espirituais se concentram no conceito do tempo do sonho, quando os seres espirituais ancestrais criaram o mundo e tudo nele. Muitas mitologias aborígenes envolvem a presença de uma serpente arco-íris, uma divindade criadora importante no tempo do sonho. Os povos aborígenes da Austrália moderna podem rastrear suas origens até os primeiros colonizadores que apareceram no continente há mais de 50 mil anos atrás. Os povos da Austrália devem ter vindo com muita tentativa e erro. E embora os povos indígenas tenham sobrevivido até os dias atuais, muitas culturas e línguas devem ter se perdido ao longo do caminho, seja naturalmente ou de maneira não natural. Naturalmente, existem teorias que exploram a ideia de que grupos de australianos foram perdidos para doenças, ou podem ter experimentado desastres em grande escala, como secas ou mudanças no clima ao longo dos milhares de anos em que chamaram o continente de lar. Todos esses fatores naturais empalidecem em comparação ao impacto do colonialismo sobre os australianos indígenas, no entanto. As populações humanas na Austrália, apesar dos contratempos naturais, vinham crescendo continuamente desde a primeira onda de colonizadores que chegaram à ilha. Quaisquer fatores naturais que os impactaram claramente não foram suficientemente severos para causar uma diminuição significativa em seus números, isto é, até que os britânicos vieram reivindicar suas terras ancestrais. Então, para responder à pergunta, o que aconteceu com os primeiros humanos da Austrália, devemos olhar para o ano de 1606, onde comunidades de caçadores-coletores encontraram comunidades tecnologicamente avançadas, algo que tem significado continuamente desastre em todo o mundo histórico. O primeiro desembarque documentado de europeus em solo australiano ocorreu em fevereiro de 1606, quando Willem Janszoon, um navegador holandês, atracou seu navio ao longo da península de Cape York, no norte de Queensland. Janszoon mapeou seções da costa australiana para mapas ocidentais. Pela primeira vez, os holandeses não fizeram nenhuma tentativa de colonizar essa nova terra. Não foi até 1770 que os exploradores europeus fariam o primeiro contato com os australianos indígenas, quando o explorador britânico, capitão James Cook, encontrou o povo Gugu Yimithirr vivendo ao longo da costa leste da ilha. Como é o caminho do colonialismo europeu, logo foi declarado que a costa leste da Austrália foi reivindicada para o Reino da Grã-Bretanha, e a terra foi nomeada Nova Gales do Sul. Os aborígenes locais não eram vistos como os proprietários da terra em que viviam, pois a agricultura não era comum entre suas comunidades.
Em 1788, o governador Arthur Phillip chegou ao assentamento colonial britânico de Port Jackson, onde ele havia sido instruído a viver em amizade e bondade com o povo local, enquanto estabelecia essas terras para a coroa. Por cerca de 2 anos, o povo aborígene local Eora manteve distância dos britânicos e seus assentamentos, preocupados que seu modo de vida estaria em risco. Eles ficaram horrorizados que os britânicos haviam entrado em suas terras sem permissão e começaram a colher os recursos dos quais dependiam há milhares de anos. No entanto, não demorou muito para as relações azedarem. Dentro de 1 ano da presença britânica na Austrália, apesar de suas instruções para manter boas relações com os povos nativos, o governador Arthur Phillip começou a sequestrar homens aborígenes para ensiná-los inglês para que pudessem atuar como intermediários entre as comunidades tribais e a coroa britânica. Isso foi recebido, compreensivelmente, com agressão por parte do povo aborígene, e há, neste ponto da história, várias instâncias de colonialistas britânicos sendo atacados por caçadores e guerreiros aborígenes, incluindo o próprio Phillip, embora em circunstâncias não letais. Phillip retaliou capturando e decapitando 10 homens nativos na Baía de Botany, um ato que danificaria permanentemente as relações entre as duas facções. O próprio Phillip havia quebrado o código que ele deveria cumprir. Povos aborígenes foram assassinados por suas ordens diretas e as consequências seriam colossais. Em 1789, a varíola, trazida pelos europeus para a Austrália, atingiu as populações nativas, devastando seus números nas áreas ao redor de Port Jackson. Essas pessoas, ao contrário dos britânicos, nunca haviam sido expostas à varíola antes e não eram imunes à doença. Enquanto os britânicos conseguiram superar isso, após um breve período de doença, a doença foi fatal para muitos aborígenes. Até 1820, o número de aborígenes caiu de até 1 milhão para tão pouco quanto 30 mil como resultado da doença mortal. No entanto, a varíola não foi o único assassino de pessoas nativas, e após a doença, a segunda causa mais comum de morte foram os assassinatos sistemáticos pelas autoridades britânicas. À medida que a influência da Grã-Bretanha se espalhava para as costas e interiores distantes da Austrália, nem todas as comunidades receberam bem a ameaça crescente e conflitos inevitáveis ocorreram. Guerreiros aborígenes, armados apenas com lanças e roupas simples, eram pouco páreo para o aço avançado e a pólvora das forças britânicas. O que se seguiu foi um período traumático de declínio da cultura aborígene, onde os laços entre tribos que haviam sido estabelecidos por milhares de anos foram rompidos, práticas culturais, linguísticas e religiosas foram perdidas e milhares de pessoas perderam suas vidas. Estas primeiras décadas foram apenas o começo para o povo indígena da Austrália. O que se seguiu foram tentativas de civilizar as comunidades tribais de pessoas nativas, tentando assimilá-las à sociedade colonial. Enquanto isso, as comunidades aborígenes ainda enfrentavam a morte por doenças e assassinato. Colônias penais foram estabelecidas na Austrália, que ocupavam terras nas quais os povos aborígenes dependiam, e a coroa tomava cada vez mais liberdades com um continente que não era seu. Leis e regulamentos tentaram policiar os povos nativos, o que levou a revoltas e mais violência. Mais tarde, as comunidades aborígenes continuaram a enfrentar discriminação e racismo que persistem na Austrália até os dias de hoje. Ativismo, protestos e movimentos pela igualdade ajudaram a conceder aos povos aborígenes os direitos que merecem, mas o problema ainda persiste e o apoio ainda é necessário. Organizações que estão envolvidas no apoio aos povos aborígenes incluem a Fundação de Alfabetização Indígena, a Fundação de Cura e a Agência de Justiça Aborígene do Norte da Austrália. Visite os sites deles para saber mais.